Vem, nós vamos finalizar Romanos e tem sido uma jornada, não sei para vocês, mas para mim, de muito aprendizado, de desafio, porque a carta aos Romanos não é fácil. Os teólogos reconhecem que Romanos é difícil e foi ousadia. Na verdade, temos que pregar toda a palavra de Deus, mas tem sido uma jornada de mergulhar e eu espero que esteja sendo para você também. Então hoje nós vamos para Romanos capítulo 14, e a partir do versículo 12, Paulo começa a falar da relação nossa com Deus e da nossa relação uns para com os outros. E hoje nós vamos falar sobre convivência, acolhimento e paz. E esse texto aqui, irmãos, do Romanos capítulo 12, ele aborda um problema de relacionamento que estava acontecendo entre os irmãos da igreja em Roma. Então, porque uns pensavam diferente dos outros em algumas questões, e Paulo dividiu em dois grupos, o que ele chamou dos crentes fracos e dos crentes fortes. E se a gente olha para esse termo, os crentes fracos, pode parecer que Paulo estava sendo muito arrogante. Quem é Paulo para chamar alguns de crentes fracos e outros de crente forte, né? Mas nós vamos entender isso. Ambos salvos pelo Senhor Jesus, ambos crentes, irmãos na fé. Mas Paulo vai se direcionar para aqueles que eram considerados fortes na fé e os fracos na fé. Então qual era o detalhe aqui? É que eles não estavam de acordo em algumas questões secundárias. E eles estavam gastando tempo discutindo coisas que não eram essenciais para a fé, para o cristianismo. O que acontece muito no nosso meio. Quantos irmãos não saem da igreja? Quantos irmãos não brigam por coisas que não são essenciais para o cristianismo? E entenda a coisa, a igreja ela é como a arca de Noé, tem todo tipo de bicho. Tá certo? Pode ser que tenha uma cobra no nosso meio, ou várias. Mas tem todo tipo de bicho. E nós precisamos aprender a conviver. Então vamos lá. Vamos ler logo o texto. Aceitem, vamos ler logo direto, depois a gente vai. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Vamos parar por aqui. Vamos orar. Feche seus olhos, coloque a mão na sua cabeça. Senhor, obrigado por esse tempo. Te peço que Teu Espírito ministre ao nosso espírito, ao nosso entendimento. Nos traga clareza nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos caminhar no capítulo 14 e entrar um pouquinho no capítulo 15. E semana que vem a gente finaliza tudo. Certo? Então nós vamos caminhar aqui em 3 verdades que esse texto e o pedaço do 15 vai nos ensinar. E a primeira delas é que nós devemos acolher o nosso irmão e aprender com os diferentes. Então vejam só, o apóstolo Paulo começa falando assim: recebam quem é fraco na fé, mas não para discutirem assuntos controversos. E tem uma palavrinha grega que é utilizada aqui, que é a palavra astenonta, que significa o quê? Que é aquele que é fraco, mas momentaneamente, podendo se tornar forte depois. Então o que acontece? Estavam discutindo por 2 coisas: dieta e um calendário. Comidas e bebidas, o que poderiam não comer, e dias sagrados. Então, isso não é essencial para o cristianismo. Pode ser que você, como Paulo vai dizer, tinha uns que acreditavam que todos os dias eram iguais. E tinha uns que acreditavam que tinha um dia mais sagrado que o outro. Tinha aqueles que achavam assim: rapaz, eu como de tudo. E tinha aqueles, principalmente os judeus convertidos ao evangelho, que ainda tinha suas restrições. Não, eu não como determinadas coisas, certos alimentos são impuros, ou certos animais são impuros, é melhor não comer determinadas coisas. Então tinha uns que tinham uma liberdade plena em Cristo ao ponto de que
comer de tudo. E comer de tudo aqui não é ser pecador, não é o pecado da glutonaria. O que é pecado. Não é disso que se trata. Qual é o detalhe? É que eles estavam pegando os costumes e tornando-os essenciais para a salvação. E isso é errado. No dia que eu falar assim, ó, se você não guarda um dia da semana, você não vai ser salvo. Está errado, porque a Bíblia não diz isso. No dia que eu falar, ó, se você come isso ou não come isso, você não vai ser salvo. Se você não veste essa roupa, você não vai ser salvo. Se você escuta essa música, você não é salvo. Irmãos, a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que nós somos salvos em Cristo. E o que era que a galera estava fazendo? Pegando seus costumes e transformando eles em critérios para ser salvo. Então o que nós vemos nesse primeiro momento? Quais são o grupo dos crentes fracos? Eram talvez os crentes imaturos, novos convertidos, ou crentes que ainda têm alguns costumes. E essa galera, principalmente os judeus, vindo do judaísmo, obviamente, tinha lá os seus costumes, suas práticas. Então o que acontece? O que seriam esses fracos na fé? Nós tínhamos uns com zelo sem entendimento. E nós tínhamos uma galera com entendimento sem amor. De um lado nós temos aqueles que são zelosos com a doutrina. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que fazer isso desse jeito, em tal horário, bem desenhadinho. Tinha zelo, mas não tinha entendimento, não sabia porquê. E quando você faz algo e não sabe o porquê, você torna esse algo redentivo. Se você serve em algum ministério aqui na igreja e você não está entendendo que isso é um meio e não um fim, você vai pensar assim, estou salvo porque eu danço, porque eu canto, porque eu estou na recepção, porque eu prego, porque eu lidero célula, porque eu ensino no departamento infantil, porque eu faço alguma coisa. Não é possível que Deus não está vendo isso. Meu passe está garantido para o céu. Não, meu irmão. Você não entendeu a parada. Aí do outro lado, temos os crentes fortes. Que era o quê? Eles estavam desprezando os crentes fracos. Sabe quem são os crentes fortes? Os maduros. Os que já tinham tempo. Os que já tinham entendimento teológico. Os que sabiam, os que desfrutavam de uma certa liberdade. Só que eles estavam desprezando, acusando os crentes fracos de imaturo. Não, mas tu é muito imaturo. Como é que tu não sabe disso? Deixa eu lhe falar uma coisa. Tudo que você sabe não pode ser para sua vaidade. Tudo que você sabe não é para se colocar acima dos outros, é para se colocar ainda abaixo. Se você sabe muito, não é para exalar vaidade, irmãos. Pelo contrário, aquele que sabe muito, ensine mais. Aquele que se considera maduro, seja mais paciente. Então, você é o maduro. Você é o crente mais velho. E por que impaciente? Por que não tem paciência com os mais novos? Todos nós chegaremos numa fase da vida. Todos nós não, né? Porque tem uns que vão morrer antes. Mas espero que vocês que estão aqui cheguem nessa fase. Que é a fase do que nós poderíamos chamar de um arquétipo do sábio. Que é o quê? É aquela fase que nós vamos envelhecer e nós iremos ensinar a geração mais nova. Só que para ensinar a geração mais nova você tem que ser paciente. Sabe por quê? Porque o perfil de adolescente que eu fui não existe mais. Você que é adolescente hoje é outra dinâmica. E para nós que já estamos aí nos 30, 25 em diante, precisamos entender que essa geração de adolescentes precisa da nossa paciência, da nossa humildade, do nosso amor e da nossa maturidade. Então, como que eu vou me conectar com uma geração achando que é a mesma geração, da mesma cabeça de 15 anos atrás? Não é, irmãos. E uma das características, nossa, da geração Z e até das que já está passando, na verdade, é o quê? Que tudo muda muito rápido. E nós como igreja precisamos estar atentos a essa mudança, senão a gente não é eficaz no discipulado e na mensagem. Quantos estão aqui comigo? Amém? Então,
Nós não podemos, vamos lá, o texto fala assim, ó. Versículo 1 e 2, aceitem o que é fraco, aceite. Ou pode ser que esteja, acolha. Eu peço que vocês fiquem aqui comigo. Sem discutir assuntos controversos. Então, às vezes a gente está se perdendo em discussões desnecessárias. Eu não estou dizendo que você não pode ter questionamentos. Eu não estou dizendo que você não pode ter discussões. Todo núcleo social vai ter discussões, mas não discussões para nos separar. Por exemplo, quero até alertar e pedir isso para vocês. Irmãos, está chegando a eleição. Vamos manter os grupos da igreja para informações que diz respeito a isso. Se você quiser debater, falar sobre política, a gente fala. Sobre políticos eu não falo. Sabe por quê? Porque nós temos tornado os políticos nossos pastores, os nossos redentores, os nossos messias. E essa é uma visão distorcida. Eu vou pregar sobre isso, fique tranquilo. Eu vou trazer a visão bíblica sobre como deve ser o nosso posicionamento diante da sociedade. Porque a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala sobre tudo. Além do mais, eu quero adiantar que o segundo semestre nós iremos ter uma dinâmica diferente na Aliança Jovem. E isso será uma bênção para todos nós, porque aqui você vai aprender sobre aborto, sobre marxismo, sobre política, sobre homossexualidade, sobre sexualidade, sobre tudo que é cultural você vai aprender a partir do segundo semestre. Amém? Então você não vai chegar mais na faculdade perdido. Meu Deus, não me prepararam para isso. Você vai ser preparado sim. Mas exige uma responsabilidade sua. 40 minutos, 50 minutos não dá para eu te tornar profundo. Você vai ter aqui start. Você vai saber o mínimo sobre questões, porque eu acredito, irmão, que a fé é prática. Eu não acredito no evangelho da presença que não atinge a vida fora daqui. Nós temos que desfrutar da presença, temos que chapar no Espírito, ser cheio do Espírito. Mas nós vamos lidar com problemas reais. A sua fé vai ser atacada. E você tem que ter o mínimo para conseguir resistir. Você pode nem ter todos os argumentos, mas você tem que ter o mínimo de convicção para permanecer firme. Vamos lá. Então ele vai falar disso no versículo 5. Há quem considere um dia mais sagrado que outro e quem considere iguais todos os dias. Agora guarde isso aí, ó, na mente. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Sabe o que é isso? Paulo não está falando de relativismo. Um pode crer de um jeito, outro pode crer de outro. Não é isso. No que é essencial. O que é essencial? É aquilo que é a identidade de algo. Certo? Essência vou falar isso mais uma vez. Essência é tudo aquilo que faz algo ser o que é. Se eu alterar a composição da água, ela perde a essência. O que torna a água água? A sua essência. E se você muda essa essência, se eu adicionar aqui 3 gotinhas de acetona, não vai mudar nada visualmente. Mas ela altera a composição. Quimicamente vai ter reações diferentes, vai ter uma mudança. Então alteramos. Então não posso falar só que vou beber H2O. Não é mais só H2O, tem outra coisa envolvida. Por que eu estou falando disso? Porque a galera, Paulo está falando, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Ou seja, tem coisas que elas são essenciais e elas não podem mudar. E Paulo não está falando que cada um pode crer de um jeito e crer de outro, não. No que diz respeito a isso, a certos costumes, Paulo está dizendo que está tudo certo. Então se o cara aqui quer ser vegano, o problema é dele. Não, eu não como isso. Aí o que acontece? Nós começamos a julgar uns aos outros, porque ele não tem a forma que eu tenho. Então eu falo, não, moço, tu tem que pensar assim. Não, irmão, ele pensa do jeito dele. Cada um é livre para pensar. Contanto que, no que é essencial, pensemos iguais. O que nós temos que ter um só pensamento? Cristo é Senhor da igreja. Cristo é Senhor e Salvador. Em Cristo somente a salvação. Se crermos e confessar com a nossa boca, seremos salvos. Nós aprendemos sobre isso. A doutrina, a base do Evangelho, ela é inegociável.
Tem coisas que não vai depender da opinião. Tem outras coisas que a gente pode divergir. E é saudável que haja divergência. Eu não confio numa pessoa que sempre concorda comigo. Concordar o tempo inteiro, pelo amor de Deus, esse é falso. É impossível, irmãos. É impossível. Eu tenho certeza que você discorda de mim de alguma maneira. Às vezes eu posso, sei lá, a minha abordagem, o meu perfil, algumas coisas que eu falo. E tá tudo certo. Contanto que, no que tá dentro da minha opinião, você tem toda a liberdade para discordar. Mas se eu estiver falando algo que a Bíblia está falando, aí nós não temos autorização para discordar. Enfim, o que significa cada um deve ter plenamente convicto em sua própria mente? É ter em mente que aquilo que eu faço é para o Senhor, não é motivado por preconceito. Então, isso também não é desculpa para você pecar deliberadamente. Tem costumes que eles são essenciais para o cristão. Por exemplo, eu acho que nem deveríamos falar disso, mas devemos falar disso. Disso o quê? As vestimentas, irmãos. Claro que ninguém vai te dar um molde, ó. Veste essa roupa, veste tal. Não, mas seja decente. Você só precisa ter o mínimo de bom senso. Decência. Tá marcando, tá chamando a atenção. Tá... Não. E não é só na igreja, é em todo ambiente. A linguagem. Então eu tenho que ter... A gente tem que ter um cuidado para não ter um linguajar só crentez. Porque tem crente que ele já não consegue mais dialogar em um ambiente cultural. Tudo dele é misericórdia. Está repreendido. Chega lá na faculdade, está repreendido. Chega lá na faculdade, graça e paz, meus irmãos. Irmão, lá tem todo tipo de bicho, de gente. Você tem que aprender a dialogar culturalmente. Não conseguimos. Temos que ter todo núcleo social tem uma identidade. Ele tem linguajar e vocabulários característicos. Mas você, cristão, é a luz do mundo, tá bom? Não é a luz da igreja não, amém? Você é a luz do mundo. E para ser a luz do mundo, você tem que se relacionar com o mundo. E tem entendimento do que eu estou falando, se relacionar com o mundo. Não é se camuflar. Lembra daquela propaganda da Nescau, que o menino passava tanto tempo no sofá que ele já virou o sofá? Tem crente que ele já está na mesma forma do mundo, o cara não vê diferença no caráter, na conduta, nas práticas. Não é isso. Então precisamos entender isso. Vamos lá, versículo 7 e 8. Ele vai dizer, pois nenhum de vós vive apenas para si mesmo. Então, olha só, Paulo está falando assim, ó, parem de ficar com essas coisas. Nós estamos falando de, volta a imagem do título, por favor, tem alguém aí? Se não tiver, não tem problema não. É convivência, acolhimento e paz. Porque eu e você, por mais que a gente possa ter divergência, precisamos entender uma coisa, precisamos acolher uns aos outros. E sabe o que é acolher? Não é só falar, oi irmão, seja bem-vindo. Não. Nós precisamos aprender a olhar uns para os outros, porque nós não sabemos. Se tem aquela pessoa que você sempre vê ela de um jeito e um dia você percebe ela diferente, vá lá e fala que tá tudo bem mesmo. Eu tô achando diferente, tá mais quieto, tá mais calado. Às vezes a pessoa não vai se sentir à vontade, não vai querer falar, não, tá tudo certo. De qualquer forma eu vou orar por você. De qualquer forma, eu estarei orando por ti. Se precisar, conte comigo. Se você não quiser falar, não tem problema. Mas se quiser que eu ore, se quiser um abraço, eu estou aqui. Aprenda a olhar uns para os outros, irmão. Nós não podemos nos tornar mecânicos. Graça e paz, graça e paz, graça e paz. Aprenda a olhar uns para os outros. Porque para divergir, a gente vai divergir. Mas também ir naquilo que nós convergimos. Naquilo que é essencial. Então quando Paulo fala, nenhum de vocês vive apenas para si mesmo. No versículo 8 ele diz, se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E esse texto, Paulo vai dizer mais na frente assim, ó. Se aquilo que você come escandaliza um irmão, sabe o que Paulo vai dizer? Você deveria parar. Uma vez eu vi um cara muito crente. Pelo menos naquele momento eu achei ele muito crente. Ele tinha uma barbona bem grandona. Eu acho que a igreja dele talvez seria um pouco menos
pouco mais tradicional que a nossa. E ele disse que um irmão mais velho chegou para ele: rapaz, essa barba aí tá muito grande, não tá não? Ele falou: se estiver lhe incomodando, eu tiro ela. Se lhe incomodar ao ponto de atrapalhar a nossa convivência, eu tiro ela. Irmão, quem é que tem maturidade para falar isso? A gente tá assim, meu irmão, tô nem aí. Tu é religioso. O que tu tem a ver com o meu estilo? Quantos de nós estamos dispostos a mudar por amor ao outro? Não, a gente tá cheio da razão. A gente vai receber uma crítica. Não, mas tu não me entende, é porque isso. O que custa falar, cara? Eu vou me avaliar então. Deus sempre vai colocar do nosso lado pessoas para manter a gente no tamanho que a gente deve estar. Na minha vida é a Bruna. Porque quando eu termino de pregar, eu vou falar isso com muita humildade para a glória de Deus. Graças a Deus, eu recebo bons feedbacks. Muitos irmãos, principalmente os irmãos mais velhos. Nossa, irmão, que palavra massa, que palavra boa. A Bruna já vem assim, ó, tem que melhorar nisso, nisso e nisso. Pedro, por que tu falou disso? Ó, tem que ter cuidado com isso. E graças a Deus por ela, porque se eu ficar só ouvindo elogio, eu vou... Então tem alguém que vai manter você do tamanhozinho que você deve estar, senão você cresce demais. Então às vezes o teu líder, o teu pastor vai chegar e fazer uma crítica. Tem um pastor que falou que uma vez ele pregou, tal, de tudo, disse, na hora que ele desceu, a primeira coisa que o pastor dele falou foi, ó, você errou nisso. Então o crente maduro pode pensar, rapaz, eu dei tudo de mim aqui e o cara vem falar logo que eu errei. É porque ele lhe ama. Ele está lhe corrigindo para ajudar. Então a gente tem que aprender a ter a maturidade para aprender e para ceder. Tem coisas que você não considera, não é um problema. Como certos costumes, como certos alimentos. Tem irmãos na fé que eles não comem determinado tipo de carne, que eles têm um dia para ele que é sagrado e ponto final. E Paulo está dizendo o quê? Irmão, para com essa discussão besta. Ah, isso aí, tu é menos crente por isso. Isso é heresia, irmão. Isso está alterando alguma coisa que é o fundamento da fé? Isso está corrompendo as escrituras, está corrompendo o evangelho? Não, então não vamos gastar tempo com isso. Sabe por quê? Porque as nossas ações, ela tem reflexo na vida das outras pessoas. Talvez você é aquela pessoa que tipo assim, rapaz, eu escuto todo tipo de música. Mas às vezes, eu sou um cara, e você sabe, eu falo de cultura pop, estudo sobre isso. E eu tenho um tipo de relacionamento com a cultura. Eu conheço amigos e irmãos que não concordam em ouvir determinados tipos de música. Eu escuto vários tipos de músicas. Claro que eu não escuto nada imoral. Mas eu escuto o que a cultura está falando, o que estão dizendo. Porque para entender o Deus de uma cultura, é só olhar o que ela produz. Mas tem coisas que eu escuto sozinho. Porque se eu escutar perto do meu irmão, ele pode se escandalizar. Aí eu vou chegar para ele, mas tu é religioso, irmão, quem não é? Todo mundo tem um pouco de religiosidade. Na verdade, somos essencialmente religiosos, a gente já aprendeu isso aqui. Então você não precisa escancarar algumas coisas, não. Você pode viver elas sozinhos. Então, muitas vezes, em nome dessa religiosidade, a gente está escandalizando. Você não pode, olha só, ser motivo de tropeço para o outro é pecado. A Bíblia está dizendo isso. Então, tem muitas coisas que eu e você temos que ter atenção. Versículo 9, ele vai dizer, por essa razão, Cristo morreu, voltou a viver para ser Senhor de vivos e mortos. Então, Cristo é Senhor sobre todos. Segunda coisa, devo amar o meu irmão e não ser uma pedra de tropeço para ele. E aqui é do versículo 13 ao 23, quando Paulo já vai tá ali finalizando a sua carta. Por exemplo, 13 ao 23, ele diz assim, ó. Deixa eu só voltar bem aqui. 14. 13, vamos lá. Portanto, deixem de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar a pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro.
a não ser para que assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristecer devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Isso aqui serve para comer ou serve para qualquer outra coisa. Então cuidado com o que você posta. Cuidado com como você age, como você reage a determinadas coisas. Às vezes eu falei isso semana passada, né? A gente usa aquela desculpa, né? Porque eu sou assim mesmo, meu temperamento é assim, eu sou sanguíneo, colérico, hemorrágico, epilético, sei lá. Aí a gente começa a jogar a desculpa para o temperamento. Irmãos, temos temperamento, mas o cristão ele age pelo Espírito. Amém ou não amém? Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sabe o que é o reino de Deus? Não são discussões tolas. O reino de Deus é boa convivência, e boa convivência não é não ter problema. Apesar dos problemas, eu consigo conviver com o Alexandre. Apesar das esquisitices que vocês e eu tenho, a gente consegue conviver junto. Então tem um cara que vai gritar aqui demais no culto. E graças a Deus por você. Graças a Deus pelo Aldair. Pelo Caio. Por alguns que gritam. Tem aquele que não vai gritar. E eu preciso ser maduro para entender que cada um se expressa de um jeito. Nós somos um povo extravagante, a gente gosta da extravagância. Mas eu não posso também querer alterar a identidade de alguém. É assim que tu tem que fazer. Não sou eu que altero. Deus gera. Claro que a gente vai orientar. Claro que tem coisas que você pode aprender. Claro que tem coisas que você pode se esforçar. E a gente vai falar. Nós temos cobrado isso. Se expresse, faça alguma coisa. Talvez você vai se expressar chorando, com lágrimas, ali mais quieto, mas se expresse, irmão, se expresse de alguma maneira. Então o reino de Deus é isso, justiça. É injusto eu exigir uma maturidade de alguém que ainda não tem. É injusto eu chegar para o Caleb que está chegando agora, exigindo dele um tipo de experiência que ele ainda não viveu. Por quê? Porque ele vai precisar de tempo. Porque ele vai precisar de certas oportunidades para viver as experiências que nós vivemos. É injusto nós querermos mudar a cabeça de alguém colocando a nossa cabeça na cabeça dela. Eu não estou dizendo que a gente não vai ensinar boas coisas e bons exemplos. O que eu estou dizendo é que no reino de Deus e no mundo de Deus existe diversidade. E não vai distorcer a palavra diversidade não, viu? Existe diferentes. Deus não criou um único tipo de planta. Ele criou vários tipos de planta, várias espécies de animais. E uma única espécie que somos nós, os seres humanos. Ainda assim, ninguém tem o mesmo tom de pele, ninguém tem a mesma digital, ninguém tem as mesmas características. Há diferença. E para finalizar, Paulo vai falar, então, devo amar meu irmão, né? E não ser uma pedra de tropeço para ele. E no versículo 22 e 23 ele conclui sobre crer e agir. Presta atenção, vamos lá. Assim seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre vocês e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Sabe por quê? Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém de fé é pecado. O que Paulo está nos ensinando aqui? Que se o Alexandre fizer algo só porque eu quero que ele faça, ainda que a mente dele condene, é pecado. Se você tem dúvida, se você, pai, eu estou fazendo isso aqui, mas eu não deveria fazer, ainda que não seja algo imoral. Estou escutando essa música aqui, mas eu sinto que eu não deveria ouvir, então não ouça. Se sua mente condena, não faça. Também isso não é desculpa para você ouvir todo tipo de porcaria, viu? Então se você, pai, eu estou comendo isso aqui, mas eu cresci, por exemplo, ouvindo que eu não deveria comer carne de porco. Vou comer, mas eu acho que eu estou pecando, será que eu deveria? Então não come, irmão, tua mente condena, não come. Tá tudo certo.
E você não precisa justificar isso para ninguém. Não como por quê? Porque eu não como. Pronto, próximo assunto. E aquele que come até lama, deixa ele comer lama. Né? Porque tem uns que comem se deixar a cadeira, ele bota sal, ele come. Né? Tem um que se tu fizer legal, tu não tira logo, ele come teu dedo. Então, isso também, tu bebe Coca-Cola, tu bebe refrigerante, rapaz. Não, moço. Eu entendi uma coisa. Que a melhor maneira de nós querermos provocar uma mudança é nós sendo o exemplo. Certo? Claro que isso não significa que eu não vou confrontar os meus irmãos, as pessoas. Não significa que eu não vou dizer que algo é errado. Não significa disso. Mas o que eu entendi é que o exemplo é o melhor confronto. Eu quero que as pessoas à minha volta sejam mais saudáveis. Eu vou ser saudável. E deixe que meu exemplo grite. E se não gritar, porque eu pulei um texto, mas Jesus fala que Deus é quem vai nos julgar. Um dia seremos julgados por Cristo. Então aquele que não quer mudar, aquele que não quer aderir aos comportamentos que eu acho prudente, ele vai prestar contas diante de Deus. Isso não significa que eu não vou me importar. Tu que vai prestar conta diante de Deus, então estou nem aí para ti. Não é, isso também não é um tipo de relação saudável. Mas eu quero que meus irmãos sejam mais comprometidos. Eu vou ser. Eu quero que minha célula seja mais assim. Eu vou ser. Enfim, eu quero que meus filhos sejam assim. Por ele precisa ver você. Porque quem nós admiramos causa um impacto muito grande em nosso comportamento. Tem pessoas que me constrangem só com a sua vida. A sua disciplina às vezes me humilha. A sua organização me envergonha da minha desorganização. O seu temor, o seu comprometimento com Deus, com a igreja, me faz olhar para mim e pensar, eu preciso também. Então o exemplo ele vai gritar muito mais. E Paulo vai dizer, aquele que tem dúvida no que faz, não procede com fé. E nós vamos finalizar. O último ponto é, devo imitar a Cristo e pensar nos outros mais que a mim. E aqui Paulo entra no capítulo 15, e nós não vamos ler todo, obviamente, mas para finalizar, Paulo vai dizer, nós que somos fortes, Paulo se inclui nos fortes. E aqui nós podemos ter os fortes e os fracos. Talvez você pense assim, eu sou forte, que eu já tenho mais de 2 anos de crente. Tem gente que tem 10 anos de crente e pode estar nos fracos, ainda é imaturo. E deixa eu te falar uma coisa, a imaturidade não necessariamente é uma ofensa. Ela pode ser quando você não se permite amadurecer. Imagine uma pessoa que é nova na fé. Ela é imatura, ela tem que entender isso. Não, eu ainda estou começando, tem coisas que eu não entendo. Tem perguntas para mim que ainda não fazem sentido. E está tudo certo, faz parte da jornada. Ela está caminhando, ela está engateando. E ela vai amadurecendo com o tempo e com experiência. E com pessoas à sua volta para ir pegando na mão e ensinando. Esse é isso. Por que fazemos isso? Porque tem esse significado. Por isso. Agora tem aqueles que eles já estão há 150 anos na igreja. E eles continuam a agir como meninos na fé. Eles se recusam a amadurecer. Eles não conseguem ouvir repreensão. Eles não conseguem ouvir não. Eles não conseguem ouvir espera. Mas eu já estou há 1 ano esperando. Paulo foi começar a pregar mesmo depois de 13 anos. Tu está achando muito? Noé levou mais 100 anos para construir a arca e para ver o que Deus tinha falado, irmãos. E a gente não consegue ficar 1 mês sentado. Não consegue ficar uma escala sem tocar, sem fazer algo. Não, estão matando o meu dom. Seja maduro. Esperar também é parte da jornada do amadurecimento. Tem coisas que meu filho pede e eu posso pegar na hora que ele pede, mas eu falo, espere. Por quê? Porque ele tem que aprender que ele tem que esperar. Porque ele vai entender que lá na frente as coisas não vão ser na hora que ele quer.
Então talvez você está esperando uma resposta, está orando, Senhor, cadê meu varão, cadê minha varoa, cadê isso, cadê minha faculdade, cadê meu emprego, cadê meu carro, cadê minha moto? E está tudo em silêncio. Sabe o que Deus está te falando sem você ouvir? Deus está falando assim, espera, segura teu veneno, tem que amadurecer, está muito soltinho, está muito acesa, te acalma. Quando você estiver satisfeito em mim, vai aparecer. Desse jeito aí, está muito perigoso. Se aparecer agora, tu se roda. Maturidade. Então, Paulo finaliza. Nós que somos fortes devemos suportar o quê? A fraqueza dos fracos. Quer ver uma juventude pegando fogo? Você aí que acha que está nesse grupo dos fortes, sustente a fraqueza dos fracos. Eu vou queimar por essa galera. Eu vou ser um modelo, eu vou levantar as minhas mãos, eu vou me expressar, eu vou chegar no horário. O povo não chega na hora, pois eu que sou mais maduro e forte tenho que sustentar essa fraqueza. É um defeito, pois eu tenho que corrigir. Então, e não agradar a nós mesmos, Paulo está dizendo, não sou eu. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Me dê mais atenção para 2 versículos. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos vivendo uma época, lembra que eu falei que a gente precisa aprender a olhar um para o outro? Nós estamos vivendo outra dinâmica e outra realidade. E eu e você, a igreja, precisamos estar atento que agora, nesse mundo, tem irmãos atípicos no nosso meio. Então às vezes você olha assim, rapaz, por que fulano é tão estranho? Eu não gosto dele não, porque ele é esquisito. Ame ele, tenha compaixão. Você não sabe as dificuldades sociais, emocionais. Paulo está falando, aceite uns aos outros. Nós estamos olhando muito para nós. Rapaz, fulano é esquisito, ele é assim. Pois é, você também é esquisito e nem por isso Deus te rejeitou. Somos todos esquisitos, irmãos. O reino de Deus é assim. Essa é a beleza. A beleza das esquisitices. Porque nós somos diferentes. Tem aquele que não se comunica muito bem. Tem aquele que não vai olhar direito nos nossos olhos. Não é pra gente olhar, nossa, fulano não sabe nem olhar, não gosta daquela pessoa. Ela não fala nada. Pois é, cabeção, tem que aprender. Tem que ter compaixão. Nem todo mundo vai ter a língua grande igual a nossa. Tem aqueles que é mais de ouvir. Tem aqueles que ainda tem dificuldade quando você toca nele. Tem aqueles que não gostam muito de abraço porque ele está aprendendo. A convivência é a melhor terapia. A convivência no reino de Deus é a melhor terapia para a nossa sociedade atual. E se eu e você não tivermos compaixão, quem vai acolher? Então nós temos que aprender a acolher. Aprender a conviver para que cultivemos a paz. E paz não é ausência de conflito. Nós ainda vamos se estranhar. Vamos se sair faísca de vez em quando, mas você vai ter que abrir mão do orgulho e voltar e consertar. Porque se Deus não nos rejeitou, quem sou eu, quem é você para rejeitar alguém? Quem somos nós para falar assim, não, aquele ali não dá para mim conviver não. No reino de Deus tem lugar para qualquer tipo de pessoa. E a prova disso é que a primeira pessoa a entrar no reino dele foi um ladrão. No reino de Deus tem gente de todo jeito. Tem gente que teve um passado cruel, muito vergonhoso, e Deus o aceitou. Então não sou eu e você que nós não vamos desenhar o perfil daqueles que nós queremos. Não, vamos.
Eu não gosto de cuidar daquele... Eu não quero liderar a célula porque eu vou ter que lidar com pessoas difíceis. Não, nem todo mundo vai dar trabalho igual você não. Fique tranquilo. Eu não teria amadurecido se eu não tivesse convivido com pessoas complicadas. Até eu sou complicado. Se você perguntar para a Bruna, sou complicado. Irmão. Quem não é complicado? Convido aqui a galera do louvor e nós vamos ter esse momento de oração para encerrar.